Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast deste sábado, hoje dia 10/7. No nosso podcast, A Catequese no Seu Dia, estamos refletindo como ser um católico consciente. A cada dia mais estamos aprendendo um pouco mais sobre Jesus, entre tantos outros também, dentro da Bíblia, que marcaram e estiveram juntos com Jesus nesta caminhada. E hoje nós iremos refletir sobre os Atos dos Apóstolos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje vamos refletir um pouco sobre os Atos dos Apóstolos. Já te peço para que deixe a sua partilha com a gente, pra gente aí nos comentários, sobre a nossa reflexão de hoje, tá bom? Ao final do nosso podcast, não se esqueça de deixar a sua partilha. Pode-se dizer que o Antigo Testamento são os Atos do Pai. O Novo Testamento, os Atos do Filho. E os Atos dos Apóstolos, Pedro e Paulo, são os Atos do Espírito Santo, ou o Evangelho do Espírito Santo. A intimidade entre os apóstolos e o Espírito Santo era tão estreita que no capítulo 15, versículo 28, lê-se: Pois decidimos, o Espírito Santo e nós. Os 12 primeiros capítulos do livro Os Atos dos Apóstolos podem ser considerados como os Atos de Pedro. Do capítulo 13 ao capítulo 28, os Atos de Paulo. Na primeira parte, fala-se do início da igreja, da partilha do pão, da vida em comum, da divisão dos bens, da oração em comum. A liderança natural de Pedro ia se afirmando e a igreja ia se fortalecendo. E a cada dia, novos adeptos se incorporavam a ela. Na segunda parte, emerge a figura de Paulo, outra coluna da igreja, e o seu maior missionário. Enquanto Pedro ficou em Jerusalém, Paulo saiu para evangelizar os pagãos e empreendeu várias viagens missionárias. A conversão de Paulo na estrada de Damasco está na primeira parte dos Atos. Mas as ações posteriores de Paulo figuram na segunda parte. Tanto Pedro quanto Paulo foram fiéis discípulos do Mestre e por ele deram a sua vida. Nada fê-los retroceder. Se Pedro foi o comando, a hierarquia sempre tangindo pelo amor e pela fé em Jesus. Paulo foi o ardor missionário, a inteligência, a fé absoluta no ressuscitado. O livro, Os Atos dos Apóstolos, não pode deixar de ser lido, pois são os atos da igreja nascente. Nenhum cristão consciente pode deixar de se aproximar dessa fonte. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje então o nosso podcast está refletindo sobre os Atos dos Apóstolos. E dentro dessa reflexão, nos vem falar de dois apóstolos, Pedro e Paulo, ao qual recentemente, no dia 4 de julho, a nossa igreja celebrou a solenidade desses dois apóstolos de Jesus, Pedro e Paulo.
Há uns podcasts anteriores, falamos sobre a Igreja de Jesus. E nela, refletimos também sobre Pedro, que foi a qual Jesus declarou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aonde ele disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, refletimos sobre Pedro no nosso podcast anterior. E nesse podcast de hoje, nós trazemos também Paulo. E ao falar de Pedro e de Paulo, nessa nossa reflexão, faz a menção de que Pedro foi o comando, a hierarquia, sempre tangido pelo amor e pela fé em Jesus. E Paulo foi o ardor missionário, a inteligência, a fé absoluta no ressuscitado. Trazendo um pouco da figura de Paulo, já dentro das leituras das Sagradas Escrituras, podemos conhecer um pouco quem foi Paulo, que antes de se tornar Paulo, ele se chamava Saulo. E como foi esse momento da conversão de Saulo? Foi um dia, enquanto ele estava a caminho de Damasco. Creio que vocês podem recordar dessa passagem em Atos dos Apóstolos, que ele ia para prender mais cristãos. E nesse momento que ele estava nessa caminhada, nesse caminho para Damasco, aconteceu um grande feito. Uma luz muito forte brilhou e cegou Saulo. E nesse momento, ele ouviu uma voz que dizia por que ele estava perseguindo. E essa voz era Jesus. E nesse momento, Saulo ficou cego e ficou esperando em Damasco, como Jesus tinha ordenado a ele. Então Jesus enviou um homem chamado Ananias. Creio que vocês estão se recordando dessa passagem, para que ele fosse falar com Saulo. E nesse momento, Ananias impôs as mãos sobre Saulo. E ele tornou a ver, ele tornou a enxergar e foi batizado. E a partir desse momento em diante, Saulo foi um homem diferente. E nesse momento da sua conversão, Saulo então passou a se chamar Paulo de Tarso. E nesse momento, ele começou a pregar o evangelho. Como nos lembra aqui, ele se tornou um missionário, convertido e acreditando na sua fé, acreditando em Jesus. E dessa forma, ele começou a pregar sobre Jesus. Ele foi para Jerusalém, mas quando ele chegou lá, os cristãos tinham medo dele. Somente um homem ficou do seu lado, que foi Barnabé. Ele os convenceu que Saulo tinha se convertido, mas alguns judeus ainda queriam matar ele por causa de sua conversão. Por isso, a igreja enviou Saulo para sua cidade de Tarso. A história desses dois grandes discípulos são grandes exemplos para nós cristãos. Jesus confiando a Pedro a sua igreja e entregando a chave do reino dos céus, como seu discípulo amado, a quem amava Jesus com toda a sua força, e Paulo, ao qual ouviu o chamado de Deus e se converteu. Ele era perseguidor,
dos cristãos. E a partir desse momento da sua conversão, do seu batismo, ele se tornou um missionário, levando a palavra de Deus a todos os lugares. Isso, para a nossa realidade, quer nos lembrar que todos nós somos capazes de converter, crer no Evangelho, mudar de vida, mudar de postura. Pois se queremos ser verdadeiros cristãos, crentes na nossa fé, na nossa igreja católica, nós devemos mudar as nossas atitudes e os nossos atos, assim como aconteceu com Paulo, a sua conversão, de perseguidor a missionário. E Deus te chama para essa missão. Mas será que você está sendo um católico consciente? Será que eu tenho vivenciado as palavras de Deus na minha vida? Será que eu tenho ajudado o meu próximo? Ou será que eu estou sendo uma pessoa que persegue com inveja, com perturbações, questionamentos? Nada para mim tá bom. Eu tenho que criticar o meu irmão. Eu tenho às vezes que estar contra as pessoas, muitas vezes até contra os nossos sacerdotes que estão à frente, cuidando do rebanho ao qual Jesus lhe deu essa missão, foram chamados e sentiram no seu coração. Será que eu tenho sido um perseguidor ou tenho sido um missionário? É tempo de reflexão. É tempo de me colocar à escuta do Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Se entregue a Jesus. É muito triste a gente ver pessoas que se dizem do meio católico, que são católicos, mas tomando atitudes totalmente sem um direcionamento, sem um vivenciamento da sua fé. Que católicos são esses? Nós não devemos ser assim. Então que neste sábado você possa refletir, lembrando da história de Paulo. Reflita sobre isso hoje. E se pergunte, eu tenho sido perseguidor ou tenho sido um missionário? E mude de vida, meu irmão, minha irmã. Porque Deus está sempre nos esperando. Ele sempre perdoa, mas eu preciso purificar-me totalmente e me entregar a este amor. Deixo aqui um grande abraço a você que sempre nos acompanha. Deus abençoe seu final de semana. E que você possa continuar curtindo, comentando e compartilhando os nossos podcasts para que possamos evangelizar muito mais com a sua ajuda. Grande abraço.